Bom dia, eu sou o professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Estou aqui apresentando o curso sobre saneamento básico dentro da oficina do programa Pró-Iniciar da UERJ. Nesta primeira aula, nós iremos então abordar os conceitos gerais do saneamento básico, que são fundamentais para a saúde pública, né? Como o próprio nome diz, saneamento básico, ele é básico. Toda a sociedade precisa ter estes serviços garantidos. Daí a importância do tema e desse conhecimento para os nossos alunos. Considerando a legislação sobre saneamento básico, é fundamental que a gente aborde os aspectos principais do Decreto 7.217, né, que foi feito em 2010. Esse decreto regulamenta a Lei 11.445, que é de 2007, lei essa que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências. Daí a importância de se abordar todos os aspectos, né, do saneamento básico, vinculando, isso está previsto na lei, o abastecimento d'água, os sistemas de esgoto sanitários, a gestão de resíduos sólidos urbanos e a drenagem urbana. Abordando especificamente, então, os aspectos do abastecimento de água, nós vemos aqui nessa figura as principais fases de um sistema de abastecimento de água, né? Onde nós temos desde a captação d'água no rio, a água passa por uma adutora de água bruta até uma estação elevatória de água bruta, daí ela é bombeada para uma estação de tratamento de água. Esta água, então, tratada, ela vai para uma estação elevatória de água tratada e, através de uma adutora por recalque, ela é bombeada até um reservatório de distribuição que fica numa cota alta, para que toda a distribuição através de uma adutora de água tratada se dê por gravidade na rede de distribuição e a água chegue tratada às nossas casas, né? E aí a gente tem o grande desafio para você garantir esse abastecimento de água, são os investimentos de ampliação da rede e que haja água disponível nos rios. Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, nós temos, então, que coletar os esgotos das casas, dos prédios, né? Então, você tem a ligação domiciliar, coletando os esgotos das casas, e essa água, então, essa água residuária, que é a água dos esgotos, através da rede coletora, ela tem os subramais chegando nos coletores troncos, e ela vai escoando sempre de montante para jusante, né? De cima para baixo, por gravidade. E nessas partes baixas ela encontra, então, normalmente próximo ao rio ou à região costeira, um interceptor que intercepta os coletores troncos, que aí você, então, está captando água de toda a bacia drenante, e esse esgoto coletado em toda a bacia drenante é encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, e o esgoto tratado, então, é jogado no corpo receptor, que normalmente é um rio, né? E, obviamente, o resíduo do tratamento, que é o lodo do esgoto, você tem que descartar ele. Normalmente se faz isso num aterro sanitário. No caso dos resíduos sólidos urbanos, em geral, né, os resíduos sólidos, que a gente chama vulgarmente de lixo, que é aquilo que não presta para a gente, é o nosso lixo, ele é coletado e ele é então encaminhado através do sistema de coleta e limpeza urbana. Ele, através de caminhões, ele é encaminhado para um aterro sanitário, onde ele é colocado em células. Então, à medida que você encerrou uma célula, vai indo para outra, e ele vai sendo acondicionado aqui, até que essa área do aterro está totalmente cheia, ele é coberto, e você encerra aquele aterro sanitário. E vocês notem nessa figura que todo aterro sanitário, né, de forma técnica, tem que ter um dreno para captar o chorume. Esse chorume tem que ser tratado, né? E você também tem a produção de gases que você tem que coletar e para que você tem que queimar esses gases. Então, na realidade,
O chorume gerado, você tem que encaminhar para uma estação de tratamento de chorume. Então, tem uma série de processos aí caros para você garantir uma gestão correta sem gerar risco de danos ao meio ambiente. No entanto, essa solução clássica para o saneamento de resíduos sólidos, para a gestão, que é o descarte em aterro sanitário, está cada vez mais difícil. Primeiro que você não tem mais área para aterro, está difícil você conseguir legalizar áreas para aterro. E o problema do chorume, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, onde você tem muita chuva, em época de chuva você aumenta a produção de chorume, que é o aporte de água de chuva com aterro. E se você tiver também uma drenagem mal feita, você aumenta enormemente a produção de chorume, gerando dificuldades e maiores riscos. Então, realmente é um grande desafio a ser enfrentado para você evitar a poluição por esse chorume do meio ambiente. No que tange, então, a última parte do sistema de saneamento básico, que é a drenagem, normalmente nós temos que levar em conta, como está mostrado aqui nessa seta vermelha, a macrodrenagem, que é a vazão dos rios urbanos, os rios que passam pelas cidades, e também a microdrenagem, que é exatamente a coleta das águas superficiais das chuvas que caem na cidade. Você tem que coletar nas galerias de águas pluviais e você vai dirigir essas águas da microdrenagem para a macrodrenagem, que são os rios, né? O grande problema e o grande desafio que nós temos hoje em dia na drenagem urbana é que está havendo um aumento do crescimento da cidade, o crescimento desordenado. Então, está havendo um aumento do desmatamento, a falta de saneamento de esgotos, né, e de lixo vão gerando uma sobrecarga desses sistemas de drenagem, de micro, de macro, que não foram considerados e dimensionados para isso. E você está cada vez com o sistema sobrecarregado. E cada vez mais, apesar de você ter sistemas de microdrenagem e macrodrenagem implantados em várias cidades do Brasil, em épocas de chuva, as enchentes e inundações com calamidade pública continuam acontecendo. Levando em conta todos esses componentes do saneamento básico que nós expusemos de forma bastante resumida agora, e voltando agora para a legislação, o que o Decreto 7.217, no seu artigo 3º, né, eles consideram dentro de princípios essenciais para o saneamento básico que devem ser prestados à população. Então, primeiro, esses serviços de saneamento básico têm que incluir o abastecimento de água, que a população precisa de água potável para não ter doenças, água é saúde, esgotamento sanitário, para que o esgoto não vá poluir os rios. Então, você tem que coletar e tratar os esgotos produzidos, que o esgoto é a água residuária decorrente do consumo da água potável. A limpeza urbana, os resíduos sólidos que você produzidos, restos de alimentos, produtos de limpeza, etc. Você tem que fazer a limpeza urbana e o manejo desses resíduos sólidos, bem como o manejo das águas pluviais, porque toda cidade vai ter chuva no período de chuva e para evitar problemas de inundações você tem que evitar essas manchas de inundações através do manejo de águas pluviais, protegendo a saúde pública e com proteção ao meio ambiente, obviamente, porque aí você vai evitar a poluição do meio ambiente pelo lançamento de esgoto e de lixo. Esse artigo 3º também define que esses serviços públicos de saneamento básico devem adotar métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, tá? Não causem risco à saúde pública e promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos naturais. Ou seja, você tem que adequar a melhor solução técnica aos condicionantes locais de cada prefeitura, né? Garantindo a saúde pública com soluções técnicas adequadas, com o uso racional de energia, que cada vez mais é um benefício, é um recurso natural cada vez mais escasso, com conservação e racionalização do uso da água, ou seja, você implementar soluções técnicas de engenharia sanitária com preservação ambiental e conservação dos recursos naturais. Você tem que prever também, esse artigo 3 está dizendo aqui num sistema de saneamento, serviço público,
que as soluções têm que ter eficiência e sustentabilidade econômica. É óbvio, porque a população tem que ter o serviço bem prestado e é a população que vai pagar por esses investimentos de saneamento. Então, você tem que garantir essa sustentabilidade para você ter o equilíbrio e o empreendimento de saneamento se viabilizar. Ainda de acordo com o decreto 7.217, no seu artigo 3º, o serviço público de saneamento também tem que ter, nessas suas soluções, uma articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de proteção dos recursos hídricos, de promoção da saúde e outras políticas de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, né? Para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Ou seja, a política de saneamento básico ela tem que estar dentro de uma rede vinculada com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, óbvio, incluindo as políticas de habitação, combate à pobreza e à miséria, que você tem que garantir a saúde, né, para toda a população, inclusive de menor poder aquisitivo, e de erradicação dessa pobreza. Você tem que garantir a proteção ambiental e a produção de recursos hídricos com essas soluções de saneamento, garantindo a saúde da população e a melhoria da sua qualidade de vida. E esse artigo também, 3º do decreto 7.217, também define a necessidade de utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas. O que isso quer dizer? Tem que ser adotado uma tecnologia apropriada de acordo com o nível de renda. Então, uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, cidades mais desenvolvidas, com maior poder aquisitivo, você pode botar uma solução tecnológica mais cara, porque você vai ter condições de densidade de população maior para poder pagar aquilo. Mas numa prefeitura pequena, com população mais dispersa, você vai adotar uma outra tecnologia para viabilizar os investimentos em saneamento com a capacidade de pagamento dos usuários e implantando as soluções de forma gradual e progressiva. Você não vai resolver o saneamento do dia para a noite, para você garantir a abrangência do serviço e a sua eficácia, podendo viabilizar a atividade com o pagamento das tarifas que os usuários vão pagar e, com isso, viabilizando o saneamento e garantindo a saúde da população. Já no artigo 12 do decreto 7.217, está escrito que consideram-se serviços públicos de manejo do resíduo sólido as atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, uma política de manejo de gestão dos resíduos sólidos tem que levar tudo isso em conta, né? Existe a legislação, inclusive tem a lei de resíduos sólidos propriamente dita, que obviamente obriga a toda essa parte de reciclagem, inclusive compostagem, mas em grande parte dos casos as prefeituras jogam a maior parte do seu lixo, mesmo para aterro sanitário, com grandes problemas ambientais. E isso é algo que necessitaria de políticas públicas para você viabilizar uma gestão mais sustentável para os resíduos sólidos, como nós vamos mostrar aqui ao longo do nosso curso. O artigo 13 diz que os planos de saneamento básico deverão conter prescrições para manejo dos resíduos sólidos urbanos, em especial dos originários de construção e demolição e dos serviços de saúde, além dos demais resíduos. Então, nós temos que levar em conta, né, não é só o resíduo domiciliar, né, mas todos os outros tipos de resíduos gerados, você tem que ter uma gestão adequada e, de preferência, buscando-se sempre soluções com sustentabilidade ambiental que muitas vezes não são implementadas pelas prefeituras. No artigo 18, está escrito que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. E no seu parágrafo único, a prestação de serviços públicos de saneamento básico deverá ser realizada com base no uso sustentável dos recursos hídricos. E aí nós temos que definir
que, apesar de que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, no entanto, você tem que levar muito em conta os recursos hídricos, porque você precisa de água de boa qualidade dos rios, né, para atender o abastecimento de água. E, da mesma forma, o esgoto sanitário que você trata, né, ou uma má gestão dos resíduos sólidos vai gerar poluição dos rios. Então, você tem que levar em conta os recursos hídricos, né? Então, essa integração entre saneamento básico e a gestão de recursos hídricos, ela é fundamental. O artigo 22 fala que o licenciamento ambiental de unidade de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência a fim de alcançar progressivamente os padrões definidos pela legislação ambiental e os das classes dos corpos hídricos receptores. O que a legislação quer dizer com isso? Você tem que garantir a sustentabilidade ambiental do seu empreendimento de saneamento. Então, os resíduos do tratamento de água, que é o lodo que você gera no tratamento da água, lodo inclusive com produtos químicos, bem como no tratamento do esgoto sanitário, que você gera o lodo, gera as gorduras, etc., você tem que dar uma disposição final adequada para evitar exatamente a poluição. Como eu falei antes, para a poluição dos rios, do meio ambiente no entorno, né? Como eu falei antes para vocês, o tratamento de esgoto não tira toda a poluição. Então, você joga um esgoto com menos poluição. O esgoto que sai da estação, ele tem a poluição menor. Então, o corpo receptor tem que ter condições de autodepuração, senão você vai impactar o corpo, mesmo jogando esgoto tratado. E isso a legislação deixa bem claro, que você tem que garantir uma eficácia nos trabalhos, mantendo as classes naturais dos corpos hídricos, que tem a legislação específica, que é a Resolução CONAMA 357, seja atendida. O artigo 22 também diz que, para o cumprimento deste caput, a autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes das unidades de tratamento de esgotos sanitários atendam aos padrões das classes dos corpos hídricos receptores, né, que são os rios, por exemplo, a partir dos níveis presentes de tratamento, da tecnologia disponível e considerando a capacidade de pagamento dos usuários envolvidos. Então, no licenciamento ambiental, a autoridade vai ter que prever todas as atividades para que se implante um sistema de tratamento compatível com a vazão de esgoto, né, e a capacidade, a concentração de poluição. Então, normalmente em grandes cidades você pode implementar um sistema mais sofisticado, mais caro, e você depois repassa para a população esse pagamento. Em cidades mais pobres e com população mais dispersa, você também pode garantir uma boa qualidade de tratamento usando uma tecnologia alternativa, mas que em contrapartida precisa de mais área. Como você tem área disponível nessas regiões, você consegue viabilizar. Então, esse artigo 22º, neste item, ele diz que esses aspectos você tem que compatibilizar a capacidade de pagamento com a tecnologia disponível e uma implantação progressiva, porque você não vai fazer tudo do dia para a noite, para você garantir a eficácia e a abrangência do serviço. No artigo 23, está escrito que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública do saneamento básico. O titular dos serviços é a prefeitura. A prefeitura que é a responsável, então ela deve elaborar, primeiro, os planos de saneamento básico, observada a cooperação das associações representativas e da ampla participação da população e de associações representativas de vários segmentos da sociedade, como está previsto na Lei 10.257, que a população tem que participar do plano de saneamento básico para dar suas sugestões, apresentar suas reclamações, seus problemas, para que todos esses aspectos sejam considerados no plano de saneamento básico e ele realmente, efetivamente, atinja o seu fim, que é melhorar a vida das pessoas e garantir a saúde da população. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o plano editado pelo titular, que abrangerá e atenderá ao disposto no artigo 19, tendo, no mínimo, um diagnóstico, primeiro, diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistemas de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos e socioeconômicos, e apontando as causas das deficiências detectadas. Então, para esse primeiro aspecto,
você tem que ter um diagnóstico da situação, apresentando todos os indicadores, quais são os problemas, para você depois buscar as soluções. 2. Tem que se ter metas de curto, médio e longo prazo. Você não vai fazer o sistema de saneamento do dia para a noite, como eu falei, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas, e observada a compatibilidade com os demais planos setoriais, né, da cidade. 3. Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais, né? A cada 4 anos, em geral, você tem que fazer uma revisão do plano, né? E com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento. Então, na realidade, você tem que viabilizar, né, todos os programas, projetos e ações com os planos plurianuais e, obviamente, com a identificação das fontes de financiamento, você vai precisar de dinheiro para poder implantar isso. Isso tudo faz parte da viabilização do saneamento e está previsto também nesse item 3 do artigo 25 do plano. 4. Ações para situações de emergência e contingências. Isso é muito importante. Por exemplo, vocês veem, por exemplo, no caso do Guandu, dessa crise da geosmina que aconteceu agora no início de 2020, onde houve um problema aí de piora da qualidade de água, e nessa situação houve problemas de abastecimento, né? Com a crise agora da pandemia do Covid-19, tem áreas de comunidades, principalmente em áreas de morro, que você precisa de água com mais pressão, que a água não está chegando e você tem que garantir água para todo mundo. Então tem que ter uma previsão de ações de situação de emergência e contingências, tem que estar previstas no plano. 5. Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Então, tem que se prever sempre uma avaliação da eficiência e eficácia, porque se você não tiver esse controle, pode dar problema aí de má operação do sistema de saneamento e ele não vir a ter os resultados esperados. Também aborda que o plano de saneamento básico deverá abranger os serviços de abastecimento de água, como a gente já tinha falado, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana, manejo de águas pluviais, né? Podendo o titular, a seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais destes serviços. Ou seja, você pode ter o plano geral, mas você pode fazer um plano também específico só para resíduos sólidos. Isso fica a critério do titular, que é a prefeitura. Para atender também a esse artigo 22 do plano, ele deverá identificar as situações em que não haja capacidade de pagamento dos usuários e indicar solução para atingir as metas de universalização. Ou seja, você tem que garantir que você vai conseguir implantar um plano para toda a população, inclusive a população de baixa renda, né, que não tiver condições. E aí você vai ter que viabilizar exatamente essa situação para você dar abrangência e ter universalização dos serviços prestados de saneamento básico. O artigo 27 do decreto 72/17 diz que são objetivos da regulação: 1. Estabelecer padrões e normas para adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários. 2. Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas. 3. Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Então, nesses objetivos, você tem que ter os padrões adequados para atender, né, a necessidade dos usuários. Você tem que garantir o cumprimento das metas, né? Então, o objetivo da regulação, a empresa reguladora vai ter que exigir isso da concessionária de saneamento. E vai reprimir o uso do abuso econômico para evitar tarifas muito caras. Ela tem que controlar isso para você fazer uma tarifa justa, né? E levando em conta na definição da concessionária, né,
a parte da concorrência, né, e a competência técnica da empresa. 4. Definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Então, foi o que eu falei antes. Você tem que ter uma tarifa justa para que a população possa pagar e os serviços que forem implementados, né, eles gerem não só os benefícios na saúde da população, né, como permitam a apropriação social, quer dizer, você está gerando bens que vão ficar aquilo ali para a população, aquilo que a população está pagando naqueles serviços vai, ao longo do tempo, ficar como um bem, aquela atividade de saneamento para ela, aquilo que foi construído e implantado, e não da concessionária, é óbvio. Aqui a gente vê bem claro a situação real, né, das cidades brasileiras aqui, é uma vista aqui da cidade de Angra dos Reis, você vê o crescimento desordenado, né, das ocupações irregulares, com grandes riscos de deslizamento de encostas, problemas de lixo, de esgoto, onde você tem dificuldade de produzir isso. Esse material todo certamente vai aumentar ainda mais essa sobrecarga no talude com risco de deslizamento. São áreas que estão sujeitas a isso, e a falta de ocupação irregular, com crescimento desordenado e sem o saneamento, normalmente você tem problemas de coleta de lixo, problemas de valões de esgoto que vão lubrificando o terreno. Tudo isso agrava não só o problema ambiental, mas principalmente o risco à própria saúde e vida dessas pessoas. Essa foto mostra o lixo de uma favela aqui no Rio de Janeiro, e obviamente dá para vocês imaginar o que vai acontecer na época de chuva. Esse material todo é carreado, se espalha, vai entupindo a microdrenagem, a macrodrenagem, o risco de proliferação de vetores, moscas, baratas, mosquitos, e um problema seríssimo de saúde pública. Todo esse lixo que é carreado, como eu falei, vai para os rios. Aqui vocês podem ver a situação da viga de uma ponte, que além de obstruir a seção maior do rio, o lixo que está carreado pela falta de saneamento, ele gera o assoreamento do rio, que já é obstruído pela viga. Então isso aqui é uma tragédia anunciada. Na época de uma chuva intensa, o rio não tem como escoar, então o que vai acontecer? O rio vai transbordar, e aí não é só a água do rio que transborda e inunda toda a região, né? Você tem também o lixo e o esgoto que se espalham, aumentando ainda mais os riscos à saúde da população. Essa aqui é uma outra foto, no caso do rio Trapicheiros, que fica ali, que passa embaixo da Praça da Bandeira, né? E aí mostra como esse rio está totalmente assoreado, com sedimentos da erosão, lodo de esgoto, lixo, que obstruem a seção de escoamento. Então não é à toa que quando cai uma chuva forte, o rio não consegue escoar em direção à Baía de Guanabara, e aí ele vai gerar o transbordamento, que a seção do rio está toda obstruída por essa poluição. Por isso que a Praça da Bandeira quando qualquer chuva mais forte, fica toda embaixo da água. É uma solução catastrófica. E aí a prefeitura gastou um dinheirão para construir os piscinões e não consegue fazer o básico, que é manter o rio limpo. Quer dizer, gastando um dinheirão com uma solução que não resolve, que na hora da enchente o piscinão não está resolvendo o problema. Pelo contrário, ele está agravando, que próximo, no entorno dos piscinões, ele está agravando as inundações por problemas aí hidráulicos da grade que puxa a água do rio. Então é um outro problema. É só para mostrar como a falta de saneamento gera depois muito mais gastos públicos, encarecendo muito mais a drenagem. O saneamento de lixo, esgoto e a degradação da bacia prejudicam a drenagem urbana. Essa figura mostra aí o problema do lixo chegando nos corpos d'água, nos rios, nas lagoas, e aí você tem um acúmulo enorme de vetores, que aí o peixe não consegue comer a larva de mosquito, onde tem esse lixo acumulado.
e, como eu falei, na hora da enchente, esse lixo entope na viga da ponte, no vão de uma ponte, ele entope, e normalmente aconteceu recentemente nessas enchentes que ocorreram agora no início desse ano de 2020, né? Fica bem claro, você vê isso de helicóptero, esse lixo todo ele é carreado, quando chega na viga de uma ponte que a seção do rio fica estreitada, ele tampona, e ali o rio sobe e toda aquela região do entorno fica inundada. É lamentável, né? Isso é questão de gestão pública, onde o saneamento não está sendo priorizado, há uma deficiência no saneamento, como uma consequência de uma má gestão da bacia hidráulica drenante e da carência de investimentos no saneamento com soluções técnicas corretas. Isso tudo a gente vai abordar ao longo aqui do nosso curso. No caso dos esgotos sanitários, o que acontece é o seguinte, como vocês estão vendo nessa figura, a galeria de águas pluviais normalmente já tem para poder escoar água de chuva que toda cidade, né, ela sofre com problema na época de chuva de inundação. Então, normalmente a água pluvial você tem. Mas o sistema de esgoto sanitário, que às vezes é mais caro, você tem que esburacar toda a cidade para conectar as casas, é o sistema separador absoluto, você acaba não tendo, e o esgoto das casas acaba indo para a água pluvial, como vocês estão vendo, o esgoto sanitário caindo direto no rio, dentro de uma galeria de água pluvial. Obviamente, o que acontece aqui? O lodo do esgoto sanitário, como a galeria de água pluvial não é dimensionada para receber esgoto sanitário, então não é dimensionada para receber nem lixo nem esgoto. Então, na época de chuva, você está cheio de lodo de esgoto aqui, que assoreia e reduz a seção de escoamento. Isso é tragédia anunciada. Além de você estar gerando contaminação do rio, você botou rede de esgoto muitas vezes para coletar água do esgoto e jogar na água pluvial, cobrando tarifa do usuário, jogando tudo no rio. E essa solução inadequada, ela agrava a inundação, porque a galeria de água pluvial não vai funcionar bem na época de chuva, aumentando as inundações na região. O que muitas vezes nós vemos é essa imagem aqui, como é relatado aqui na captação d'água da SEDAI no Rio Guandu, que abastece toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então você vem ver essa água marrom escura, é a água do Rio Guandu, que 90% dessa água vem por transposição de vazão do Paraíba do Sul. Você tem vários tipos de poluição de indústrias, atividades de mineração, resíduos de esgotos sanitários, resíduos de pesticidas, fertilizantes, tudo vem para cá. E essa água verde e verde escura é a água da Lagoa do Guandu, que recebe 2 riozinhos pequenos numa área de estagnação hídrica de uma lagoa, geram algas. E essas algas foi que geraram as cianotoxinas, como a geosmina, que foi uma das cianotoxinas, e em grande quantidade. E essa água aqui, bastante suja e impura, é que é o nosso manancial de água. É triste, né, minha gente? E, obviamente, para a SEDAI conseguir transformar essa água suja numa água potável, tem que encher de química, que, lamentavelmente, é a água que a gente bebe. Aqui está a barragem principal da SEDAI, aqui está a captação da água para abastecer toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. No caso dos resíduos sólidos, o que se faz é fazer a limpeza urbana. Você vai, faz a limpeza urbana, faz a coleta do lixo das casas, e a população muitas vezes nem sabe para onde vai esse lixo, a cidade está limpa e está sendo jogada num lixão, né? Mas vamos considerar que não, você está coletando isso e vai jogar onde? Num aterro sanitário. Então, na realidade, você vai coletar esse lixo, aqui no caso do Rio de Janeiro, você vai transportar a 90 km de distância, você em caminhões menores joga para uma usina de transferência, que vai para caminhões maiores, cobertos, e vai para um aterro sanitário lá em Seropédica, 90 km de distância do Rio. Então você tem um custo de combustível, custo de engarrafamento, poluição do ar, além de descartar tudo no aterro. O Rio de Janeiro descarrega 10 mil toneladas por dia de lixo em Seropédica. Quer dizer, é uma solução técnica correta, mas não é sustentável, né? E isso é lamentável. Grande parte desse lixo pode e deve ser reaproveitado. Os resíduos sólidos urbanos indo para o aterro sanitário, sendo descarregado lá, ele vai gerar o chorume que é coletado. E aí vocês estão vendo, olha a poluição de chorume que vem aqui, uma lagoa de chorume. Então, dá para vocês entenderem que na época das chuvas, com as chuvas intensas, você tem mais produção de chorume, que tem aporte de água de chuva dentro do aterro. Se a drenagem não for bem feita, há riscos de poluição. E há mais produção de chorume. E um outro problema que tem ocorrido muito também
é que nessa época de chuva você tem muita produção de chorume e a estação de tratamento de chorume às vezes não dá conta. Aí você tem que caminhar, carregar esse chorume de caminhão para uma estação de tratamento de esgoto que não foi feita para receber chorume. A consequência disso, apesar de ser uma solução técnica, descarregar em aterro sanitário, mas nessas épocas de chuva, esses aterros ficam vulneráveis e o risco de uma poluição por chorume é real. E o que a gente vê é isso aqui. Isso aqui é uma foto, um vazamento de chorume do aterro de Seropédica, que é um aterro sanitário, mas houve um problema na época de chuva, um problema no gerador, e acabou que o chorume vazou das lagoas de chorume e contaminou os rios e foi em direção à Baía de Sepetiba com graves danos ao ecossistema, contaminação dos peixes e risco de contaminação, obviamente, do ser humano. Com relação aos sistemas de drenagem, como eu falei para vocês, se você tem um sistema de drenagem que foi dimensionado, essa rua que vocês estão vendo aí é na Barra da Tijuca, naquela região, você tem um sistema de drenagem implantado e muitas vezes há um crescimento desordenado da bacia drenante, aumento da impermeabilização do solo, muitas vezes o sistema de drenagem está entupido, né, porque não tem manutenção das bocas de lobo, estão entupidas, as galerias estão entupidas também com lodo de esgoto, e aí na hora da chuva o sistema não funciona, e vem muita terra da erosão da bacia por questão do crescimento da favelização, e estoura, apesar de você ter uma microdrenagem implantada, ela não funciona, e é esse caos, colocando em risco a saúde e a vida da população e graves prejuízos econômicos. Portanto, a solução para o problema está dentro do conceito da sustentabilidade ambiental. Nós temos que buscar, para viabilizar o saneamento básico, soluções com sustentabilidade ambiental. E essas soluções, elas têm que seguir obrigatoriamente esse tripézinho assim, aqui. Elas têm que proteger a natureza, o meio ambiente, tem que ser ecologicamente viável, tem que ser uma solução economicamente possível, não pode ser uma solução cara, porque senão você não tem abrangência naquela solução. Você tem que viabilizar economicamente, senão ela não vai funcionar. E tem que ser socialmente desejável, ela tem que realmente melhorar a vida das pessoas, garantir a saúde das pessoas, né, com uma água de melhor qualidade, com a despoluição dos nossos rios, dos nossos locais de lazer, né, gerar empregos e por aí vai. Então, aí você tem atendido o tripézinho da sustentabilidade, que essas são as reais políticas públicas que têm que ser buscadas. E isso está se discutindo recentemente, o marco regulatório do saneamento lá no Congresso, e é um ponto que não está sendo discutido, né? Nesse marco regulatório está se discutindo muito o problema de como é que nós vamos conseguir dinheiro para viabilizar o saneamento, o que é importante, mas se você não tiver um bom controle das concessionárias do saneamento, com licenciamento, fiscalização e controle bem feitos, e exigir soluções sustentáveis que priorizem soluções com sustentabilidade ambiental para o saneamento, né, que incluam reuso de esgoto, aproveitamento de lodo, coleta seletiva de lixo, com compostagem dos resíduos sólidos, que incluam reflorestamento para preservar os mananciais, com projetos produtores de água para abastecimento de água. Se você não tiver isso, você na realidade vai continuar com soluções que não resolvem, porque você continuar jogando esgoto com pouca poluição no rio, vai continuar sobrecarregando, e então nós temos que exigir soluções sustentáveis, porque senão você não tem a viabilidade do saneamento, você não vai ajudar a melhorar a saúde das pessoas, não vai proteger o meio ambiente e vai continuar tendo deficiências econômicas e financeiras na implantação do saneamento básico no Brasil. Uma das práticas fundamentais para se garantir o saneamento básico é investir em políticas públicas de educação ambiental, onde se busque conceitos, por exemplo, de economia hídrica. Por exemplo, você ter práticas agrícolas nos agricultores com menos gastos de água, com isso você gasta menos água e evita a poluição dos rios por pesticidas e fertilizantes que não vão ser carreados por excesso de água de irrigação, né? Vasos sanitários mais econômicos, você está economizando água e economizando dinheiro, que você está pagando menos na tua conta de água. Isso são políticas básicas para poder viabilizar o saneamento. Sem educação ambiental não se viabiliza, e o consumo consciente ele é fundamental. Essa figurinha nos mostra exatamente o caso de uma torneira, uma vassoura hidráulica, do cara desperdiçando água com lavagem de carro, né, onde ele pode fazer isso de balde, gastando muito menos água.
E, por exemplo, uma figura dessa lá no Arizona, que lá o clima é desértico, lá eles têm uma política severa de economia hídrica, a primeira coisa que vai ter é uma multa. Um cara desse vai receber uma multa, mas não precisa nem de multa, porque a população lá tem consciência, né? Porque a água é um bem finito. Então, esse conceito ele é fundamental, de nós termos realmente, você tendo um consumo consciente, você gasta menos água, você tendo um consumo consciente por educação ambiental, você gera menos resíduo, vai consumir só aquilo que você precisa, então você vai ter uma vida muito mais viável em termos econômicos e com mais preservação ambiental. Outro aspecto importante dentro do conceito da sustentabilidade ambiental é nós procurarmos sempre preservar a natureza. E sempre que possível, é muito importante, isso é muito importante no abastecimento de água, para melhorar a drenagem, o reflorestamento. O reflorestamento ele tem uma importância grande, né? Porque a água da chuva ela não cai igualmente o ano todo. Você tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Então, na época de chuva, a floresta, que é o grande produtor de água, ela infiltra a água de chuva e alimenta a água subterrânea, que é o escoamento base, que é o principal alimentador de água nos rios. Por isso que no período de estiagem que não chove, o rio não seca, porque quem alimenta o rio é a água subterrânea. E, além disso, você tem a vegetação ciliar próxima à margem do rio, que ela protege o rio contra a poluição de origem difusa, né, material sedimentar, lixo disperso, e ajuda também a combater a propagação da onda de enchente, ela reduz e ajuda a criar um microclima, favorecendo a biodiversidade, né, ribeirinha, né, na margem dos rios, é muito importante. Então, são atividades que vão valorizar a bacia hidrográfica e, ao fazer uma recuperação da vegetação nativa, tanto da vegetação ciliar como nas áreas das nascentes, priorizando sempre essas áreas que são áreas de preservação permanente, você está ajudando muito no abastecimento de água, né, para preservar os mananciais de água e também no amortecimento das inundações, principalmente na macrodrenagem, que você vai conseguir regularizar o regime do rio, reduzindo as inundações na época de chuva e aumentando a vazão dos rios na época de estiagem. Essa figura mostra bem claramente o efeito de produção de água fantástico que uma floresta tem. Eu selecionei de forma proposital. Vocês estão vendo aqui, olha a espessura de floresta. Imagine uma chuva intensa caindo aqui num período de chuva, a quantidade de água que ela vai absorver, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma área com floresta ela absorve em torno de 80% da chuva. Então, ela segura essa água de chuva e o húmus do solo é uma grande esponja de água, né? Que tem aquelas folhas, é um terreno bem permeável, bem poroso. Então, a água infiltra e as raízes dos vegetais vão permitindo que a água vai escoando, né, por lixiviação em direção à água subterrânea, né, que está assente sobre uma camada impermeável. Então, a floresta, além de amortecer as inundações, as enchentes, que ela segura a água de chuva, ela recarrega o lençol freático para, no período de estiagem, você ter mais água do rio e uma água de melhor qualidade. É uma água filtrada que vem dos lençóis freáticos, entendeu? Além disso, a floresta ajuda a combater o aquecimento global, que ela captura carbono, ela melhora o clima por causa da transpiração vegetal, aumentando a umidade do ar, e também ela vai dar sustentação a toda a biodiversidade, né? Que o vegetal está na base da cadeia alimentar. Eu queria focar aqui nessa transparência a importância do humus na produção de água. Então, quando você tem um desmatamento e esse humus é carregado, o humus do solo, a espessura diminui, o solo vai ficando compactado e aí reduz a infiltração de água, você praticamente não tem mais infiltração, o solo fica pobre, fica compactado. Então, quando chove num solo assim, a água toda escoa e vai para o rio agravando a inundação e agravando a erosão do solo, que o solo está desnudado, desprotegido. Se, ao contrário, você aumenta a espessura de humus, como é que eu posso conseguir aumentar a espessura de humus? Com uma recuperação diária, utilizando adubo do composto orgânico do lixo, utilizando o composto orgânico do lodo dos esgotos, você consegue aplicar no solo, ao invés de ficar descarregando em aterro, você com isso aumenta a espessura do humus, aumentando a produção de água doce, você retém mais água infiltra, e você com isso melhora a capacidade de retenção de água, de retenção de nutrientes, aumenta a infiltração de água, aumenta a aeração do solo, e na realidade dá um destino final sustentável
né, para os resíduos sólidos e para o lodo dos esgotos também. Então, é algo que tem que se pensar uma medida totalmente sustentável. O homem não precisa necessariamente, para se desenvolver, degradar a natureza. Ele pode agir de forma inteligente, de forma a recuperar a natureza, aqui no caso, a recuperação dos solos, usando matéria orgânica dos restos de alimento dos lixos e o lodo dos nossos esgotos, que na realidade é resto de comida também. Fezes e urina são restos de comida. Então, o que nós temos está bem mostrado aqui. Quando você tem uma bacia preservada com a floresta, você tem mais infiltração de água, amortecendo as inundações na época de chuva, reduzindo inundações nos rios e melhorando a qualidade de água dos rios. E se você tem um desmatamento, é o contrário. Você, na época de chuva, você tem enchentes cada vez maiores, porque o solo está compactado, não infiltra nada e a erosão é muito grande, assoreando os rios. É catástrofe, então a drenagem fica comprometida com a bacia degradada. E no período de estiagem que não chove, os rios vão ficando com menos água, comprometendo o abastecimento de água. Então, você, com as mesmas soluções de recuperar a bacia, com reflorestamento, você, ao mesmo tempo, favorece a produção de água doce, o abastecimento de água e a redução das enchentes. Isso, por exemplo, Nova York fez, né, com o projeto Produtores de Água, e lá a população de Nova York bebe água na torneira, uma água cristalina. É o que nós estamos vendo aqui nessa transparência. É a condição, é uma fotografia do rio Hudson, que é o principal manancial lá da cidade de Nova York. A cidade de Nova York tinha que investir 10 bilhões de dólares para construir uma estação de tratamento nova, e a prefeitura resolveu, ao invés de gastar 10 bilhões, investir para despoluir o rio, e assim foi feito. Eles começaram a investir no projeto Produtores de Água, reflorestando, tratando os esgotos das fazendas, das cidades onde ficava o manancial, protegendo a vegetação ciliar, tendo uma prática de infiltração de água para não deixar, inclusive nas áreas de pasto, as fezes de bois poluírem, os bois entrarem nos rios. E então, com o trabalho de gestão, eles não só conseguiram melhorar a qualidade de água, como regularizar o regime do rio, reduzir enchentes e aumentar a vazão na época de águas baixas, com o projeto Produtores de Água, onde eles deram assessoria técnica aos proprietários das terras do manancial e ainda pagavam 10 mil dólares por ano para cada proprietário de terra. E com tudo isso, eles gastaram 1 bilhão e 700 mil dólares, ou seja, 7 vezes menos do que eles teriam que gastar para construir uma obra muito mais cara de uma grande estação de tratamento de água. Para vocês verem que você pode pensar em soluções viáveis, né, e mais baratas para resolver os problemas do saneamento básico. No caso dos resíduos, eu também vou fazer uma comparação com o que acontece na natureza. Na natureza, vocês estão vendo uma figura muito comum dentro dos ciclos biogeoquímicos e no fluxo de energia na ecosfera. A luz do sol é a principal energia que move o ecossistema. Isso é sustentável. Então, a energia flui pela cadeia alimentar e ela dispersa sob a forma de calor. E é uma energia infinita e limpa, que é a energia solar. É o que move os ecossistemas. E os nutrientes, eles recirculam continuamente. Então, a matéria verde, que é produzida pelos vegetais, ela entra na cadeia alimentar, é utilizada e pelos excrementos e cadáveres, os seres decompositores mineralizam e essa matéria mineralizada é totalmente reaproveitada pelos vegetais. Então, você, ao fazer isso, na floresta não existe, num ecossistema natural, exaurimento dos recursos naturais, porque o que movimenta a floresta é a própria floresta. Há uma reciclagem contínua dos nutrientes. Você não só não exaure recursos naturais, como você não polui os ecossistemas. Apesar de existirem dejetos, rejeitos, não há poluição, porque tudo é reaproveitado. E esse é o conceito moderno, que é o conceito da economia circular. Então, a matéria-prima que vai alimentar todos os processos produtivos, né, de projetos, produção, distribuição, extração de minérios, produção, consumo, reparos, todos esses processos que geram resíduos, naturalmente você gera matéria-prima, em todas essas etapas você gera o resíduo que você descarta em aterro sanitário, por exemplo. Então, numa visão da economia circular, que é totalmente sustentável, você vai imitar a natureza. Você vai pegar o resíduo de um processo, fica como matéria-prima de outro, você reaproveita tudo. Qual é a vantagem disso? Você reduz a exploração de recursos naturais, que você está usando o material reciclado no seu processo,
e resolve o problema do descarte, que se ao reaproveitar você não precisa mais descartar. É um conceito totalmente ambiental que gera muito mais economia com preservação ambiental. Portanto, minha gente, baseado em tudo que eu falei nessa primeira aula, e considerando que as principais etapas do saneamento básico são os sistemas de abastecimento da água, os sistemas de esgotamento sanitário, a gestão dos resíduos sólidos urbanos e a drenagem urbana, eu faço as seguintes perguntas. Como podemos melhorar a sustentabilidade de um sistema de abastecimento de água, que é uma das etapas do saneamento básico, né? A solução convencional do sistema de abastecimento de água é a captação da água, a adução, o tratamento, a reservação de água e a distribuição para a população, que eu comentei rapidamente isso, tá? Né? E a gente tem, obviamente, problemas de investimentos para garantir essa água para toda a população, e temos um problema cada vez mais crucial em relação aos mananciais. Como que eu consigo, então, viabilizar e garantir essa sustentabilidade? Isso nós vamos ver na aula 2. Como melhorar a sustentabilidade ambiental de um sistema de esgotamento sanitário? Como eu falei rapidamente para vocês, a solução convencional é a coleta, o tratamento e a disposição final desses esgotos. Então, a gente vai ver como é que a gente consegue viabilizar isso, mas, na realidade, nós temos um problema aí de custos, né? E mesmo você tendo um esgoto tratado, esse esgoto, você não tira toda a poluição com os rios cada vez, os corpos hídricos, receptores cada vez mais poluídos, é um grande desafio. Como que eu consigo melhorar essa sustentabilidade ambiental, então, do sistema de esgotamento sanitário? Veremos isso, então, na aula 3. Como conseguimos melhorar a sustentabilidade ambiental na gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? Nas soluções convencionais, normalmente utilizada pelas cidades, você tem a coleta do lixo, o transporte, o tratamento e a disposição final adequada. E cada vez mais nós vemos os grandes desafios, né? De você, com a produção de lixo, você ter área disponível para descartar. O problema dos riscos da contaminação por chorume são os grandes desafios que a gente vai abordar. E como que eu consigo melhorar essa sustentabilidade ambiental para essa gestão dos resíduos sólidos urbanos? Veremos na aula 4. Como melhorar a sustentabilidade ambiental na drenagem urbana? Eu abordei rapidamente aqui, nessa primeira aula, que nós vimos como a solução convencional você projetar um sistema de microdrenagem para drenar pela galeria de águas pluviais a água de toda a área urbana, e essa microdrenagem escoando, né, rapidamente para a macrodrenagem, que são os rios. E a gente viu dos grandes desafios de você conseguir que esse sistema funcione bem e você tenha o controle nessa água, que o objetivo da drenagem é evitar as manchas de inundação. São grandes desafios. Como que eu consigo melhorar essa sustentabilidade? Veremos, então, a sustentabilidade ambiental para a gente viabilizar na drenagem urbana na aula 5. Na realidade, o que nós precisamos, né, apesar de eu fazer uma análise em cada aula de forma separada, mas dentro dessa primeira aula eu procurei dar essa visão de saneamento integrado. Nós temos que integrar, né, os sistemas de abastecimento de água com sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de drenagem, de gestão de resíduos sólidos, com toda a parte urbana de pavimentação, instalações domiciliares, remoções e relocação de habitações, educação sanitária da população, controle de vetores. Toda a infraestrutura urbana ela tem que estar em malha e o saneamento tem que estar integrado, e muitas vezes uma solução sustentável para uma área de água, ela vale para o lixo como área para drenagem, né? E gestão sustentável de lixo e de esgoto, ela vai ajudar na drenagem, no abastecimento de água. E tudo tem a ver com todos os aspectos da infraestrutura urbana, educação ambiental, para você ter o consumo consciente. Está tudo integrado, porque ao melhorar um setor do saneamento, você ajuda com a melhora dos outros. Por isso que essa é a luz no final do túnel, você buscar soluções sustentáveis e integradas para o saneamento. Ao final, portanto, desta aula, eu vou pedir para vocês procurarem fazer uma leitura e uma pesquisa sobre todos esses assuntos que eu abordei nessa primeira aula de conceitos gerais do saneamento básico, né, para poderem complementar
esses conhecimentos. E quaisquer dúvidas ou perguntas que vocês tenham sobre o tema dessa aula 1, me encaminhe então no fórum de discussão, que eu terei um grande prazer em debater e discutir com vocês para melhorar a formação de vocês nessa área do saneamento básico. Um abraço e bom dia.